Olá, amigos que acompanham a boa programação da TVAL. Começamos agora mais uma edição extra para debater os meandros da política em Santa Catarina, ainda em tempos de coronavírus. Nossa pauta são as ações de fiscalização da Assembleia Legislativa ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo, em especial no que diz respeito às compras e contratações feitas pelo Estado em caráter emergencial. Essas fiscalizações ocorrem em duas frentes, na Comissão Especial de Acompanhamento dos Gastos Públicos e na CPI que investiga a compra de 200 respiradores por cerca de 33 milhões de reais. Investigações essas que já culminaram com a exoneração de 2 secretários estaduais. Para debater esses e outros pontos, estão conosco a jornalista Estela Benetti, colunista do grupo NSC, e a jornalista Patrícia Gomes, da Rede de Notícias Acaerte. Estela, obrigado pela sua participação aqui, seja muito bem-vinda mais uma vez. Olá, Alexandre, olá, Patrícia, olá aos nossos telespectadores, é um prazer participar de novo no Edição Extra, e realmente a gente está com esse tema polêmico aí, um tema que surpreende até porque pelo perfil do novo governo de Santa Catarina entrou assim com foco muito na ética, então a gente ter esse tipo de investigação realmente pega todo mundo de surpresa, né, Alexandre? Patrícia Gomes, muito obrigado pela sua participação com a gente, seja muito bem-vinda, é uma grande satisfação te receber. Muito obrigada por mais uma vez eu ter essa possibilidade de participar desse programa com vocês e nesse momento para discutir esse tema tão polêmico e como a Estela muito bem lembrou, até mesmo surpreendente, né? Diante de um governo que assumiu com um discurso tão forte de transparência, né? Nos últimos anos, e que eu cubro a Assembleia Legislativa, a não ser a CPI da telefonia, que não envolvia diretamente o governo do Estado, não lembro de outra CPI que envolvesse o governo do Estado. É isso, vamos tentar esmiuçar, inclusive tem até pedido de impeachment na Assembleia, tem muito assunto para a gente tratar e enquanto a gente devia estar tratando de mecanismo de prevenção e orientação das pessoas, nós infelizmente temos que tratar esse tipo de assunto de desmando aí de governantes que precisam ser investigados. Afinal, nós estamos em período de calamidade pública, mas não é a casa da mãe Joana, é o que eu tenho sempre procurado falar. Esse é o cuidado, né, Estela? Ou seja, há uma liberação para que se toque com mais agilidade os processos de compras, de contratação, há essa necessidade de rapidez, mas se tem que ter uma responsabilidade com o dinheiro público que parece que não está tendo nesse caso. Realmente, Alexandre, nesse caso, os números sobre a compra desses 200 respiradores mostram que não teve essa responsabilidade e outras compras também, como o Hospital de Campanha de Balneário Camboriú. E é estranho, eu acho estranho pelo seguinte, porque a gente tem tanta informação sobre tecnologia, a gente sabe que é tudo tão transparente e ainda tem político, ainda tem gestor, ainda tem pessoas que acham que vão comprar coisas de forma errada, sem seguir normas, e que vai ficar tudo por isso mesmo. Então, essa investigação, é claro que ela demorou um pouco para acontecer, de repente essa compra poderia ter sido evitada, a gente tinha mecanismos internos até para evitar, mas tudo veio à tona durante a aquisição e mostrando claramente que foram feitos vários procedimentos errados, né? Primeiro, o pagamento do valor, a dúvida sobre se o equipamento serve ou não, o fato de essa marca ter um mercado exclusivo no Brasil e que não poderia ser comprada por uma empresa que não tem esse direito de vender, e outras coisas também, como o esquecimento de incluir tributos, no caso do ICMS, sobre o valor dessa compra, conforme foi noticiado pela nossa colega Dagmar Spaltz, da NSC. Mais ou menos, além dos 33 milhões, temos mais quase 6 milhões para pagar sobre o ICMS. Então, é muito triste, é muito lamentável ver que tantos erros acontecem numa compra do produto mais desejado do mundo no momento, que é o respirador pulmonar para UTI.
Patrícia, a gente sempre fala, né, os políticos falam que a gente tem que governar como a nossa casa, com os cuidados, né, sabendo os nossos orçamentos, e chama a atenção a fragilidade desses processos implantados pelo governo do Estado. A gente ouve as pessoas falando na CPI que investiga a compra de respiradores, chega a ser surreal, protocolos lá sem assinatura, sem datas, retroativos, ou seja, é uma fragilidade de documentos e que muitas pessoas se omitindo através desse documento. E nós não estamos falando de uma comprinha pequena, nós estamos falando, para ficar só nesse caso dos respiradores, de uma compra de 33 milhões, e como a Estela lembrou bem, que vai ter um impacto ainda maior de valores aí por conta dos tributos. Pois é, agora resta saber, né, Alexandre e Estela, se isso foi erro, como a Estela colocou, ou se isso foi maldade, foi intencional mesmo, né? Porque pelas coisas que a gente tem acompanhado, pessoas dentro mesmo da Secretaria da Saúde com o mínimo de conhecimento de importação, e como a Estela colocou, tem controle interno, as pessoas teriam que ter percebido esse conjunto, essa sucessão de erros, né? Que, inclusive, foram apontados na questão do hospital de campanha, que o Tribunal de Contas mesmo disse que recomendou que não fosse feito daquele jeito, não foi ouvido. O próprio Ministério Público andou dando opiniões nesse grupo que eles têm aí de emergência, também não andou sendo ouvido. Então, por que isso, né? Inexperiência, achar no afã que eu vou resolver, vou fazer, tudo se justifica pela pandemia, mas não é bem assim, porque se lida com a coisa pública, com dinheiro público, né? E lembrando, não é a nossa casa. Não é a nossa casa. E lembrando que a gente está falando dos respiradores, mas não, o respiradores é um dos casos, né? Teve o hospital de campanha, sim, bem lembrado, teve a compra dos EPIs, ou seja, num espaço muito curto de tempo, há uma sucessão de negociações mal explicadas, suspeitas, num tiro muito curto. E aí é importante que a gente valorize, e aí puxando a brasa para o nosso assado, o trabalho de dois agentes, que são a imprensa, porque foi graças a um trabalho da imprensa que se revelou essa questão dos respiradores, e também o importante trabalho da Assembleia Legislativa, que cumpre, como está previsto na Constituição, o seu dever de fiscalizar. Eu acredito que esses dois agentes públicos, né, Estela, eles têm feito bem o seu trabalho, porque senão a boiada já tinha passado na porteira. Alexandre, o trabalho da imprensa está sendo excelente, a imprensa tem trazido informações novas a cada dia, tem buscado essas informações, é claro que são informações com base em fontes sérias, não são informações, não são fake news, e a cobertura está sendo excelente. E também nós temos a Assembleia fazendo a sua parte, os parlamentares catarinenses estão muito firmes, eles foram ágeis em criar uma CPI, foram ágeis em criar uma comissão e estão trabalhando agora. Então a gente está vendo que faz parte da nossa democracia de ter o legislativo fiscalizando, e isso está funcionando muito bem, e a gente acredita que com o poder de fiscalização, com a ajuda dos órgãos, eles vão conseguir apurar realmente quem tem culpa nesse processo todo, como é que é a culpa, e se tiver culpados, que sejam punidos, né? A gente espera que seja feita uma coisa justa nesse sentido. E é legal a gente agora falar sobre o trabalho da Comissão de Fiscalização, porque foi essa Comissão de Acompanhamento dos Gastos Públicos que acendeu o sinal de alerta com relação ao hospital de campanha de Itajaí, ou seja, ali a negociação também já estava bem adiantada. Patrícia, você tem acompanhado o trabalho dessa comissão, a comissão ontem, inclusive, com um pedido do deputado Milton Obos, também do deputado Marcos Vieira, que fez o presidente dessa comissão, protocolou um pedido e foi aprovado no plenário de afastamento do secretário adjunto André Ribeiro. Você tem acompanhado o trabalho? Qual é a sua avaliação? Sim, tenho acompanhado, até questionei o presidente dessa comissão, o deputado Marcos Vieira, sobre por que foi um jornalista, né, ou jornalistas, que acabaram descobrindo a questão dos respiradores e não a própria comissão, já que ela
tem o dever, né, foi instituída para acompanhar os gastos do governo durante a pandemia. Ele até me explicou que essa comissão trabalha sobre dados que estão no site de transparência, sobre documentos que o governo apresenta, e que nesse caso dos respiradores não foi apresentado nenhum documento, então eles não tinham nem como rastrear essa negociação, o que então coube aos colegas jornalistas rastrear essa negociação e trazer à tona tudo que a gente está vivenciando agora, né? Como você falou, eles pediram o afastamento do secretário André Ribeiro, né? Ontem foi votado em plenário, o governador respondeu a esse pedido dizendo que o momento não deve ser de politizar as coisas, né, que o assunto tem que ser tratado com responsabilidade, dando indicativo, defendendo o secretário, dando indicativo de que não vai acatar o pedido do afastamento, né, mas tudo é muito móvel, está tudo muito em areia movediça ultimamente, né? De manhã a gente tem uma situação e daqui a pouco vem um fato novo, né, Alexandre? É verdade. Estela, como é que você avalia esse trabalho da comissão, agora esse recente pedido, valendo que, insisto, que a pressão dessa comissão e agora dessa CPI foram que motivaram o pedido de exoneração do ex-secretário de Saúde, o Elton Zeferino, do Douglas Borba, ex-secretário da Casa Civil, e agora a batata do secretário adjunto, que começa a assar também. Olha, Alexandre, realmente faz sentido se a gente olhar a lógica do processo todo das compras na Secretaria da Saúde, faz sentido a comissão, enfim, solicitar o afastamento do atual secretário André Ribeiro, porque ele também participava de todas as negociações. Pelas informações que foram divulgadas, ele estava sabendo de tudo, ele participava, então existiu se existem indícios ou alguma suspeita, enfim, de que ele pode estar envolvido nessas decisões que não foram as mais justas para as despesas do Estado, o Legislativo tem razão realmente em pedir um afastamento, porque, de repente, o governador deveria ter convidado uma pessoa estranha, né, uma pessoa que não estava na gestão anterior da saúde para assumir a secretaria nesse momento crítico aí. Lembrando que a gente fala da questão financeira, e aí voltando à história, o primeiro trabalho em si da comissão, que foi a investigação do hospital de campanha, não é somente a questão financeira, é a questão de racionalidade do atendimento à saúde. Se de repente a Assembleia não tivesse feito aquele movimento para tentar questionar o hospital de campanha, ele estaria lá em Itajaí. E hoje, será que seria necessário esse hospital? Inclusive, muita gente diz, por que o governador ou o governo não discutiu com a sociedade, com os municípios, com os agentes? Aquele modelo do hospital de campanha em Itajaí era o melhor modelo do ponto de vista da saúde pública? Não era melhor pulverizar leitos em hospitais filantrópicos ou em hospitais existentes? Então não é somente a questão financeira. O governo se fechou num casulo, acaba não discutindo com a sociedade, e foi graças ao movimento da Assembleia Legislativa que aquele episódio do hospital de Itajaí, que hoje a gente podia estar lamentando consequências muito mais graves financeiramente e do ponto de vista do atendimento à saúde, ele já poderia ser quase uma realidade. Patrícia. Pois é, o hospital de campanha realmente foi questionado, como tu lembraste, pela comissão na Assembleia Legislativa, trouxeram o secretário da Defesa Civil, o secretário da Saúde, tudo mudou. A Assembleia já batia nesse ponto de vamos priorizar a nossa rede já existente, vamos instalar leitos nos hospitais que a gente já tem, para que gastar 70 e poucos milhões num hospital de campanha? Ainda tinha a questão de saúde, de transportar pacientes graves para esse hospital de campanha, como é que faria isso? Tudo meio desarticulado. E o governador, na coletiva de quarta-noite, inclusive anunciou mudança nesse perfil do hospital de campanha, já dando indicativo de que talvez nem instale o hospital de campanha. Se lá, quando eles pensaram em instalar o hospital de campanha, a gente já tinha uma baixa ocupação de leitos e a gente ainda
continua com essa baixa ocupação de leitos, como o próprio governo divulga, então por que gastaríamos quase 80 milhões no hospital de campanha com 100 leitos, se a gente ainda tem na rede? E como muitos deputados mostraram nessas reuniões, de que tinha hospital no Oeste, no Sul, com capacidade de abrir mais leitos de UTI. Por que não investia nisso? Então, o governador, na noite de quarta-feira, anunciou que agora os esforços vão ser nesse sentido, de fortalecer a rede, e que se o hospital de campanha for necessário, não mais com leitos de UTI, e sim com leitos de retaguarda. Essa mudança, né, de posicionamento, segundo o governo justifica, que faz isso baseado conforme as coisas vão andando, eles vão sentindo a evolução dos casos e óbitos, então isso alicerça eles nas decisões. Mas penso também que a falta de diálogo, de sentar, conversar com todos os setores, com a própria Assembleia Legislativa, talvez evitasse essas mudanças de curso. Talvez não tivesse nem surgido essa necessidade do hospital de campanha. Talvez não. Hoje a gente vê que não precisava ter surgido o hospital de campanha e o próprio governo está chegando a essa conclusão, né? Sem dúvida. Até eu quero deixar para um outro momento a gente discutir essa falta de diálogo do governo com a Assembleia Legislativa e com os demais entes, né? Mas eu quero guardar esse assunto para o último bloco. Estela, para a gente encerrar esse primeiro bloco, a gente até entende que as informações, as condições que a gente tinha lá em março, quando começou a pandemia, eram muito mais assustadoras, né, do que a gente tem hoje. A gente entendia que era quase um sistema de pavor, né? As pessoas muito assustadas e sem muito parâmetros para tomar decisões, mas também se exige do ente público, se exige do agente público que ele tenha responsabilidade. Ou, se ele não tem o conhecimento todo, que ele se cerque, né, das pessoas certas, inclusive dos poderes certos, para tomar as decisões. Parece que o governo se fechou na casa da agronômica, né, e não dialogou, e correndo esse risco que está correndo agora e esse desgaste todo. Alexandre, realmente a gente podia ter dialogado mais, mas eu gostaria de recapitular um pouco assim. Eu acho que a gente está com uma situação diferente em Santa Catarina, porque o governo do estado acertou no início, ele aprovou um isolamento antes dos outros estados, e a gente conseguiu mais ou menos evoluir até agora com poucos casos da doença. Então, isso dá um diferencial, dá tempo para organizar o sistema de saúde. Eu gostaria de falar sobre, a Patrícia comentou bastante sobre essa questão do hospital de campanha de Itajaí, mas as últimas informações que a gente viu talvez apontem que seria necessário, não sei se um hospital de campanha, mas a região tem necessidade de um aumento no número de leitos, porque os 2 hospitais da cidade e da região, né, que são o Marieta von der Bornhausen e o Ruth Cardoso, em Itajaí, Balneário Camboriú, eles estão com as UTIs praticamente lotadas, com poucas vagas para a Covid-19, então talvez seria necessário essa ampliação. Nós temos também, é claro que são cidades muito próximas, nós temos aqui no litoral uma região conurbada, então se não tem vagas aí na região, o paciente pode ser trazido para Florianópolis ou para Joinville, que tem estruturas hospitalares grandes, por enquanto. Mas eu acho que essa questão de Itajaí, eles ainda vão ter que resolver essa questão de uma ampliação de leitos. Mas sobre esse ritmo menor da doença, realmente no estado está surpreendendo, porque a gente está com, segundo o secretário da Fazenda, Paulo Eli, me informou ontem até, ele disse que Santa Catarina está com um percentual de óbitos em relação a 1 milhão de habitantes, um dos mais baixos do mundo, e também com ocupação de UTI baixa. Então, o estado está numa boa situação. Só que, como a doença é surpreendente, e a gente está há pouco tempo com o mercado mais aberto, com mais empresas funcionando, existe esse medo de, em 15 dias, lotar tudo. Então, eu ainda não estou tranquila com relação estamos seguros com relação ao atendimento médico. Isso me preocupa muito, porque a doença ela é muito surpreendente, assim, em termos de crescimento exponencial. Então, a gente tem que avaliar tudo com cuidado.
Esse é mais um assunto bom para a gente abordar daqui a pouco, que o governo poderia estar capitalizando o bom trabalho que ele fez de isolamento social no início. O governo de Santa Catarina foi talvez o primeiro a fazer esse radicalismo, que nos deu essa condição que nós estamos agora, mas em vez do governo estar capitalizando isso, o governo está dando explicações sobre outras situações. No próximo bloco eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a CPI dos respiradores, outra faca no pescoço do governo do estado. Só um pouquinho, nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Olá, estamos de volta com edição extra que trata aí dos mecanismos de fiscalização da Assembleia Legislativa ao trabalho desenvolvido pelo governo do estado. No bloco passado, falamos da Comissão Especial de Acompanhamento aos Gastos Públicos e nesse vamos falar sobre a CPI dos respiradores. Antes de voltar à conversa com as nossas convidadas aqui no Edição Extra, vamos rodar 2 trechos aí de entrevistas com o presidente da CPI e com o relator, respectivamente, deputado Sargento Lima e deputado Ivanates. Extremamente produtiva, né? Óbvio que muitos comentários foram tecidos pelos deputados ali, né? Que na verdade não convergem do tema central, até porque que é revoltante, tratando-se de dinheiro público, né, advindo do sofrimento do contribuinte, ele teria que ser dado uma maior atenção a esse assunto e não foi dado. Foram tantas revelações feitas aqui hoje, de forma tão espontânea por aqueles que foram ouvidos, né, e eu acredito que o dia de hoje está sendo bastante lucrativo. O próximo passo agora é marcar a próxima reunião e dar efetividade aos trabalhos. A CPI entra agora num processo especial, de que é compreender como a compra de respiradores se procedeu e as falhas que a gente já identificou nesse processo licitatório. A gente nota aqui que todos os deputados estão exaustivamente questionando diversos procedimentos que foram adotados na Secretaria da Saúde, que ferem de morte o princípio administrativo, e também as ações governamentais que são instituídas para fiscalizar as ações das pastas e que também não fiscalizaram e não funcionaram. Estamos seguindo o roteiro aprovado pelos senhores deputados aqui da CPI, exatamente dentro daquilo que a gente planejou, dentro daquilo que o relator estruturou para a continuidade dos trabalhos. Nós estamos já avançando nas próximas datas das reuniões, já temos agendados depoimentos, os ofícios já estão encaminhados, estão voltando para cá. Então a CPI caminha naturalmente dentro daquilo que foi aprovado aqui. Bom, você viu aí a opinião aí do presidente, do relator da CPI, que está investigando os respiradores, como você está sabendo, já estamos aí na segunda fase dessas testemunhas que estão sendo ouvidas pela comissão. A primeira fase, segundo o deputado Ivanates, foi para conhecer como é que era o funcionamento e essa fase é para tentar entender, como disse o deputado Laércio Schuster esses dias, quem apertou o botão. Estela, como é que você avalia esse trabalho da CPI? Normalmente, CPIs elas têm um cunho muito político, né? Eles têm um interesse em chegar e essa CPI, ela está trabalhando, obviamente, com esse cunho político, não tem como ser diferente, mas ela tem um objetivo de tentar detectar quem cometeu a irregularidade e com qual objetivo. Como a Patrícia disse, se foi um grande erro, ou se foi por maldade mesmo. Oi, Alexandre. Realmente, as CPIs elas têm essa evolução e a Assembleia Legislativa está trabalhando muito bem, porque tem todo esse lado político que acaba ganhando uma projeção grande, mas o essencial mesmo é a gente ver se quem tem a culpa e a partir da informação de que quem tem a culpa tem o risco de afastar ou não quer dizer, tem um pedido de impeachment, né, para afastar ou não o governador. A população que não entende muito desses meandros, desses detalhes e que já, enfim, faz tempo que não acompanha um assunto tão polêmico aqui em Santa Catarina, como a Patrícia comentou antes. Acho que o caso mais emblemático foi em 1997, com a história da CPI das letras, que faz bastante tempo, muita gente era criança, eu nem tinha nascido ainda. Mas a gente espera, né, que seja encontrada, enfim, a informação real do que aconteceu sobre
essas compras, né, sobre a compra dos respiradores, e o que as pessoas olham assim, será que o governador vai ser afastado? Se ele tiver culpa, se tiver culpa, tem o risco de ser afastado, sim, porque ele não tem maioria na Assembleia, e se não tem, então será uma apuração, assim, bem feita, mas acho que, enfim, não vai acontecer, ele vai continuar no cargo sem maiores problemas. Patrícia, como é que você avalia aí o trabalho dessa comissão até agora? O que você pode nos dizer? Então, CPI na Assembleia Legislativa vai ter sempre um foco político, né? E é bom porque com a CPI a gente consegue acompanhar os depoimentos, o que a gente não consegue fazer na investigação paralela com o Ministério Público, com a Polícia Civil, né? Com a Justiça, a gente não consegue. E a CPI traz isso para o público. A gente consegue acompanhar as coisas e os deputados acabam nos ajudando a entender, fazer essa costura do entendimento do que aconteceu. Se a CPI vai gerar no futuro um impeachment do governador, provar se ele tem envolvimento ou não, ninguém sabe, né? Mas, a princípio, o que foi tirado o sigilo de justiça até agora, em nenhum momento cita o envolvimento do governador, no caso da compra dos respiradores, cita, sim, o secretário Elton, cita, sim, o ex-secretário Douglas, né? Também não aparece o nome do secretário que na época era adjunto, André Ribeiro, não aparece ali no primeiro... na primeira denúncia formulada pelo Ministério Público, ele não está relacionado ali também. Então, tudo é uma questão de vamos acompanhar mesmo, né? Porque os bastidores do que aconteceu para a compra desses respiradores, todo mundo quer saber. A gente não sabe, fica aquela angústia, meu Deus, será que eles fizeram isso por um afã, por querer nos ajudar, por querer ajudar o povo e comprar e meter o pé pela mão, né? Ou foi erro deliberado, foi pedido propina mesmo de 3 milhões sobre essa venda, então são tudo coisas que a CPI vai nos ajudar a desvendar, né? Eu acho que o grande mérito da CPI até agora foi a minha primeira questionamento para vocês, no primeiro bloco ainda, foi revelar a fragilidade desse processo de negociação que o governo do Estado está implantando, porque todos os envolvidos aqui, a gente fica... Eu fiquei pasmo com algumas afirmações de pessoas lá dentro sobre a fragilidade do processo por conta dessa, em tese, agilidade que era necessária. Então, somente isso já acho muito importante. E nessa quinta-feira, os deputados da CPI estão pedindo, que para mim já deviam ter pedido, já estar com eles, os depoimentos que foram feitos pela força-tarefa que reuniu aí o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e a Polícia Civil, que já fez diligências importantes que podem, nesse momento, se chegar para os deputados, ajudar muito eles a fazer as perguntas certas, porque muitos questionamentos já foram feitos. Então, hoje, nessa quinta-feira, eu vi alguns deputados questionando, a gente pode estar rodando, né, em torno do mesmo objeto, quando a gente já poderia estar avançando em outras coisas. Então, eu entendo que também para outra Comissão Especial de Acompanhamento Público, a integração do trabalho com esses outros agentes, Ministério Público, Tribunal de Contas e Polícia Civil, é fundamental para que se avance os resultados da CPI. Estela. Olha, realmente você tem razão, Alexandre, e dessa vez a gente percebe assim que essas instituições todas que trabalham com a justiça, com as investigações, começaram a trabalhar juntos, né? O Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, o próprio governo internamente com a Controladoria Geral do Estado, e também a Secretaria de Integridade e Governança. No caso da Controladoria Geral, ela já tinha detectado o problema naquela compra milionária de equipamentos de EPIs, acho né? que de EPIs, mais de 70 milhões, e ela conseguiu barrar isso. Então, foi um trabalho de união, assim, que a gente nota que vários agentes participaram e estão participando ainda nos esclarecimentos de tudo isso. Eu gostaria de resgatar um pouco essa história dos respiradores. Você colocou num ponto assim, será que tinha que ser assim a situação, a compra tinha que ser assim, porque a situação
do mercado era assim. Realmente a situação do mercado era muito difícil, ainda está, mas acho que melhorou bastante, mas para comprar respirador estava muito difícil. Eu conversei sobre isso com a Intelbras, com o presidente da Intelbras, uma empresa que tem uma importante unidade na China e que ajudou o governo do estado a comprar respiradores. Assim, a Intelbras conseguiu comprar 100 respiradores e, inclusive, neste mês de maio devem chegar 50 dessa compra que a Intelbras fez, vai dar mais ou menos 7 milhões de... Aí não consigo... acho que 7 milhões de reais. E ela conseguiu... ela fez um monte de procedimento correto. Ela foi ver de quem ela ia comprar na China, empresas que tivessem sistemas homologados, aceitos, tipo respirador aceito pelo mercado europeu e pelo mercado americano. A Associação Catarinense de Medicina, a ACM, ajudou a Intelbras a decidir sobre isso para fazer a compra certa e por um preço acessível, enfim, o preço de mercado, e a empresa conseguiu comprar. Só que a empresa me falou o seguinte, que como estava foi bem naquele período que disseram que o presidente Trump estava tomando aviões com respiradores comprados pelo Brasil, comprados por outros países, porque estava tendo muita falta de respirador no mercado mundial. A Intelbras disse que realmente estava acontecendo isso no mercado, que na China eles estavam oferecendo respiradores por diversos preços, por preços à vista muito caros. Então, o mercado estava extremamente confuso e cheio de pedidos estranhos, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, de repente, foi isso que atingiu essa compra do governo catarinense, foi exatamente nessa fase. Mas só que se o governo tivesse tomado cuidados como a empresa tomou, teria feito uma compra certa e possivelmente mais barata, né? Pois é, Patrícia, mais um motivo que a Estela acabou de falar para se resguardar. É aquela coisa, vamos lá, vale para nós. Qualquer um de nós vai fazer uma compra pela internet, a gente vai procurar saber quem é que está nos vendendo, se o cara vai nos entregar mesmo e tal. E aí você tem uma necessidade muito grande, uma necessidade, digamos, vital. Você tem um valor muito grande. Você não vai tomar cuidado de pelo menos ver a sede, o que qualquer um de nós fez depois que a porteira foi aberta. Pô, vamos olhar a sede dessa empresa, vamos olhar o histórico, vamos olhar quem são as pessoas, para quem essa empresa já vendeu esse produto. Ou seja, apesar de tudo isso, não dá para fazer desse jeito. Faltou, né? Faltou controle, sem dúvida, faltou pensar bem na compra, não era qualquer R$1, qualquer R$150 que a gente compra pela internet, era um valor muito grande, né? 33 milhões de reais em 200 respiradores, um preço praticamente o dobro para cada unidade. Faltou controle, o governo tem controladoria geral, faltou de todos os componentes do governo, faltou controle sobre essa compra, sem dúvida. E a gente vê, o próprio governo admite, houve falha. Esses dias a líder do governo, também conversando comigo, disse, ninguém está questionando, houve falha. Agora, vamos realmente, aí com o trabalho da CPI dos respiradores, identificar os pontos de falha, né? Quem deveria ter agido, quem não agiu, quem coagiu, tudo isso precisa vir às claras, né? Quando me perguntavam qual é o volume desse estrago, eu dizia, não, depende. Se os respiradores, como tinha se sinalizado, chegarem no prazo, esse novo prazo que a empresa deu, os respiradores forem adequados para que necessite, se tudo estiver tudo ok, a gente vai reclamar de um atraso, de uma situação nesse jeito. Mas aí a gente já viu, como a Estela lembrou, a questão dos tributos não está equacionada. E outra coisa, parece-me que os equipamentos não são aqueles adequados para a necessidade que Santa Catarina precisa. Ou seja, tem muito mais coisa ainda para ser avaliado, porque é isso, tem 33 milhões que estão flanando, né? Tem uma parte desse valor que foi bloqueada judicialmente, mas é 1/3, se eu não me engano, um pouquinho mais, né? E pelo jeito os respiradores que estão chegando aqui não servem para muita coisa, Estela. Olha, eu confesso assim que eu não sei detalhes sobre a função desses respiradores. O que eu posso dizer, como eu falei antes, que a compra da Intelbras lá na China, ela vai dar mais ou menos 7 milhões, são 100 respiradores para UTI, que são os mais complexos. Então, o governo do estado comprou
200 respiradores, se fosse uma compra de lá, gastaria 14 milhões de reais, Isso. mas considerando que a compra foi aqui no Brasil, teria que pagar comissões, talvez chegaria a 20 e poucos milhões e não exatamente nos 33, ficou uma compra realmente bem cara, né? E nós temos que ver a função desses respiradores, porque desde que entrou esse problema, né, que se tornou um problema nacional e mundial, eu fiz várias pautas sobre respiradores, porque diversas empresas de Santa Catarina começaram a tentar produzir, Sim. a se articular para ajudar nas soluções, tipo o Senai de Santa Catarina conseguiu consertar uma série de respiradores, fez uma articulação nacional, porque tem um instituto em Joinville, aí entrou o projeto da Linestung de Jaraguá do Sul, junto com a VEG, tem um projeto da Whirlpool em São Paulo, com uma outra empresa, então, tipo, essa articulação da Federação das Indústrias de Santa Catarina com a Associação Catarinense de Medicina, ela está permitindo uma oferta agora de 8.200 respiradores por mês a partir de agora no Brasil. Então, é uma oferta bem grande, assim, se forem vendidos, ou sei lá, eu acredito que a gente até vai poder exportar respiradores daqui a pouco. Então, porque tem uma função assim, aquele respirador que vai para o UTI, ele é muito específico porque ele precisa ajudar o paciente a inspirar e expirar. E ele é todo eletrônico porque ele tem que ter uma função assim de entrada de ar muito precisa, porque se não entrar o ar dentro da quantidade adequada, o paciente pode ir a óbito. Então, às vezes tem respirador que é pré-UTI, então, tipo um respirador de ambulatório, respirador para veículo, para ambulância. Esses respiradores, eles são muito mais baratos e tem uma oferta muito maior. Então, eu não sei ainda se esse respirador que foi comprado aí pela secretaria, ele é desses mais complexos, que permitem atender o paciente nas dificuldades maiores, ou se ele é simplesmente um respirador pré-UTI, que não vai resolver o problema. E se ele for de pré-UTI, ele está muito caro, porque esse quem tem o braço comprou é para UTI, é o mais complexo e está custando, assim, 100 aparelhos, estão custando 7 milhões. As avaliações preliminares indicam que é esse modelo mais simples, né? Que é um modelo pré-UTI, né? Que é um modelo até que é usado em atendimentos de emergência móvel e tal, ou seja, a situação só piora. Um momento decisivo da CPI que eu vejo é na semana que vem, quando vão ser ouvidos os ex-secretários, Elton Zeferino, o Douglas Borba, ex-chefe da Casa Civil, e a Márcia, que é a servidora, que foi a primeira afastada preventivamente, que é a superintendente lá da Secretaria de Saúde. Esse é um momento decisivo. E lembrando que até o momento, o atual secretário, que era o adjunto, ele não estava nos focos dos holofotes, né? Mas os depoimentos dessa quinta-feira trouxeram ele para o centro, porque é a responsabilidade dele, né, ter assinado, ou seja, tanto o secretário Elton quanto o secretário, agora o secretário André, eles têm muita explicação para dar. Não estou dizendo que eles têm responsabilidade, que isso as apurações que vão dizer, mas eles têm muita responsabilidade. Ou seja, semana que vem vai ser um momento decisivo para a gente conseguir entender a versão oficial de quem tinha o poder da caneta, né, Patrícia? Pois vamos aguardar esses depoimentos, né, Alexandre? A situação realmente do atual secretário, André Ribeiro, pelos próprios documentos apresentados na Comissão Especial da Assembleia Legislativa, que foram endereçados para ele, comunicando, olha, esses respiradores não são os que vocês compraram, não foi feito o procedimento de importação como deveria, e tudo isso tem assinatura dele, tem documentos endereçados para ele, mostrando que realmente ele sabia, né, da situação. Mas, enfim, não sei até que ponto, nesse momento, realmente trocar mais um secretário é bom para o andamento dos trabalhos de atendimento à população, de estruturação do sistema, né? Claro que a gente não quer ter pessoas que são corruptas no poder, nada disso, mas tudo tem que pesar, né? Será que ele tinha poder de caneta para realmente, como secretário adjunto, dizer faça ou não faça, né? Até pelo que a gente acompanhou até o momento, esse poder de caneta estava muito mais em outra pasta do que na própria pasta da Secretaria da Saúde, né?
e vamos ver o que o secretário Elton vai trazer semana que vem, e a própria Márcia, sobre esse envolvimento de outras pastas. O próprio Controlador-Geral do Estado, no momento do depoimento dele para o Ministério Público, diz que se sentia constrangido com a abordagem da Casa Civil. Então, veja, né, pode ter vindo muito mais uma ordem lá de uma pessoa que todo mundo acreditava bastante, confiava. Não, ele está dizendo, conversou com o governador, ele está dizendo que foi assim, toca a ficha, vamos lá. E talvez as coisas tenham acontecido assim, desse jeito. Enfim, vamos esperar ver o que o secretário Elton, acho que ele é a pessoa que pode trazer muitas informações nesse processo, acho que ele deve ter ciência exatamente do que aconteceu nisso tudo. Estela, para encerrar esse bloco, as cenas dos próximos capítulos prometem na CPI e certamente a audiência que vai ter o depoimento dos ex-secretários, da funcionária, da servidora Márcia, deve trazer informações relevantes para a gente começar a desenosar esse novelo aí que está aí. Eu acredito que vai ser o ponto alto da CPI, vai atrair muita atenção dos catarinenses, porque realmente esses depoimentos, eles podem ser muito esclarecedores. É claro que a gente tem toda a questão da avaliação técnica, que existem diversos órgãos que fazem avaliações técnicas sobre as decisões de compras, mas realmente nesses depoimentos, essas pessoas que participaram, né, que foram os protagonistas das decisões, eles poderão contar tudo, esclarecer e deixar claro como isso tudo aconteceu, né? Porque isso vai, de uma forma ou de outra, vai vir à tona e a sociedade quer saber. E outra coisa que a gente tem que ver, né, que os deputados têm muita habilidade, né, para questionar, enfim, isso pesa bastante numa CPI. Vai ser um momento bem importante. Eu já disse que eu ia encerrar o bloco, mas uma pergunta bem rapidinha para as duas mesmo. O que vocês esperam do resultado? Porque eu acho que qualquer cidadão quer saber o seguinte: eu quero esse dinheiro de volta, que esses 33 milhões são meus. Vocês esperam que consiga ter um efeito prático nesse sentido, ou o efeito prático vai ser indicar possíveis culpados por isso que aconteceu até agora? Acho que vai ser indicar os culpados, porque, como tu já lembraste, tem os 11 milhões já bloqueados para ressarcir os cofres públicos, né? No final disso tudo, eventual descoberta de que foi aplicado um golpe no estado de Santa Catarina, mas acho que o principal da CPI vai ser apontar culpados. Penso que para o processo paralelo da justiça, culpados politicamente, né? O processo paralelo da justiça, talvez a gente tenha mais essa questão de bloqueio de bens, então, dessas pessoas apontadas como culpados, e aí esse resgate do dinheiro que Santa Catarina tem direito por esse golpe aplicado, né? Estela, rapidamente para encerrar esse bloco, vai ser mais uma conotação política que não deixa de ser importante também se conseguir apurar devidamente. É uma conotação política, mas eu não me surpreenderia se de uma forma ou de outra o Estado consiga recuperar esse dinheiro de volta, porque já tem esses 11 milhões bloqueados e conforme a situação, a apuração dos fatos e a disposição dessa empresa envolvida em colaborar, a gente pode até recuperar um valor maior do dinheiro de volta ou pagar um valor justo pelos respiradores. Vamos aguardar depois de tudo que a gente viu na Lava Jato, de delações, tudo. Eu sou mais otimista para esperar um resultado talvez favorável para a sociedade catarinense. Tomara que você tenha razão. Nós vamos fazer mais um breve intervalo. Esse é o Edição Extra. Já voltamos. Estamos de volta, esse é o terceiro e último bloco do Edição Extra, que analisa as ações de fiscalização da Assembleia Legislativa ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo do Estado nesses tempos de pandemia. Estão com a gente a Estela Benetti e a Patrícia Gomes, da Rede de Notícias Acaerte. A gente falou um pouco no primeiro bloco que há uma visível má vontade com o governador Carlos Moisés na Assembleia Legislativa e aí não tem nem juízo de valor. O governador também não buscou uma aproximação
com os deputados, e aí a gente vê que os deputados também agora estão sendo bastante questionadores. Hoje, qual é a base, né, do governador Carlos Moisés na Assembleia Legislativa, né? E aí a gente no bloco anterior falou sobre a CPI, lembrando que nessa semana o PSL anunciou a suspensão de 4 deputados, PSL, que é o partido do governador, inclusive são deputados que fazem parte da CPI, claro, com uma nítida tentativa de ainda intimidar. Então, hoje a base do governador Carlos Moisés, se me foge, se tiver 4 ou 5 deputados próximos a ele, é muito. A própria deputada Paulinha, que foi alçada à liderança, tem se mantido muito distante, porque já viu que o processo de fritura aconteceu. E aí o Carlos Moisés, que é um político novato, que é um bombeiro de carreira, ele está pagando o preço pelo jeito que ele tem. Pois é, Alexandre, eu acho que o governador não conseguiu construir com a Assembleia Legislativa, desde que assumiu, um diálogo, não conseguiu estabelecer um relacionamento, foi se construindo esse jeito de governar, né? Entrando sempre pela porta dos fundos na Assembleia Legislativa, convidando só um ou outro grupo para jantares na agronômica, não agregando todo mundo. Então, sim, uma situação, uma falta de articulação política, podemos dizer assim, né? E que hoje cria todas as condições para que ele realmente seja bombardeado pela Assembleia Legislativa, né? Base de apoio, olha, eu vou te ser bem sincera, eu nunca senti que ele teve base de apoio na Assembleia Legislativa, nem dentro do PSL, e talvez muito menos dentro do PSL, né? Tanto que ele nunca teve líder de governo. Aliás, o primeiro líder de governo dele foi o Coronel Mocelin, que né? continua ainda, foi do partido dele. Continua ainda aliado, né? Ainda. Continua, mas, por exemplo, no caso do afastamento do secretário André Ribeiro, ele não votou nem sim nem não, ele se absteve, né? Então, realmente, já começa, e como tu bem lembraste, a deputada Paulinha, que hoje é líder, ela não esconde as coisas que estão acontecendo, não tenta pôr panos quentes, e nem o deputado Maurício Scudilacci, que já foi líder, também conseguiu construir esse bom relacionamento e hoje se transformou num dos deputados mais críticos ao governo Moisés, né? Então, todo esse cenário que foi construído ao redor do governador, por essa dificuldade de comunicação que ele tem, de articulação política, eu não sei se é dele ou se ele é mal assessorado e por isso não faz articulação política, enfim, mas cria condições propícias para que todo dia ele leve bomba na Assembleia e que mesmo que talvez não tenha nenhum motivo muito justo para impeachment, ele seja tirado do cargo, porque a situação política realmente é muito desastrosa e a gente que transita na Assembleia vê que esse tipo de relacionamento não é só com os deputados, é também com outros setores, representantes de outros setores também nunca conseguiram abertura com o governo, então isso o governo Moisés precisaria avançar muito mesmo, mas olha, nem sei se daqui para frente tem clima e ele vai conseguir tirar essa aura que criou ao redor. Estela, eu me lembro de alguns programas que a gente já fez junto aqui, em especial aquela questão dos incentivos fiscais, que o berreiro era grande, que ele não conversou nem com os setores produtivos, os setores que geram riquezas de Santa Catarina, não estou nem entrando no mérito se ele estava certo ou estava errado, mas no mínimo de tentar um diálogo. E aí, trazendo, eu quero ouvir sua opinião sobre isolamento e trazendo a avaliação da Patrícia, lembrando que um outro deputado que era muito fiel a ele era o deputado estadual Ricardo Alba, o deputado estadual mais votado, que é da minha terra, lá Blumenau. Ele continua fiel, ele não está batendo, mas ele votou a favor da CPI, ele tem se mantido neutro nessa questão, mas ele já deixou de defender o governador Carlos Moisés, ele era um defensor de primeira e ele tinha, né, por trás dele o fato de ser o deputado estadual mais votado da última eleição. Enfim, queria que você analisasse um pouco aí essa incapacidade do governador Carlos Moisés de dialogar com os setores da sociedade e agora em especial com o parlamento. Alexandre, você tem razão, essa incapacidade, porque
desde que o governador assumiu, é claro, ele era uma incógnita, mas no primeiro ano a gente já viu aí que ele teve muitos problemas de comunicação com o setor produtivo, decidiram mudar os incentivos fiscais e colocou assim muitos setores empresariais em situação difícil, e ele não dialogava, assim, quem resolveu tudo foi a Assembleia, teve um trabalho brilhante na Assembleia, conseguiu articular, conseguiu ouvir, conseguiu arrumar setores para a gente não perder empresas, e o governador ficou isolado. Assim, várias federações empresariais que representam a sociedade catarinense reclamavam, por exemplo, a Federação da Agricultura conseguiu conversar primeiro com o governador em agosto, depois que eles tinham prometido encher a cidade de tratores e colheitadeiras, fazer um protesto aqui em Florianópolis para poder evitar a tal de volta, enfim, a tributação verde. E aí continua esse isolamento. Ele tem isolamento também, quer dizer, com o meio empresarial, com a Assembleia Legislativa e tem também com o público interno. Nós vimos agora, por exemplo, os auditores fiscais do Estado, que são uma elite, que são as pessoas que decidem trabalhar e arrecadar mais ou menos, o trabalho deles tem muita influência, e, claro, são as pessoas que ganham bem e tal, mas só que uma das mágoas desses auditores é que até hoje, enfim, são quase um ano e meio de governo, o governador não sentou com eles, não convidou nunca foi fazer uma palestra para eles, não conversou com eles, não recebeu eles, enfim, o governador tem muitos problemas políticos, assim, ele é muito ilha, sabe, mora numa ilha aqui, ele é muito ilha, parece que ele tem medo de conversar com as pessoas, e aí ele se coloca à disposição para ser candidato à reeleição. Se ele é candidato à reeleição, ele tem que falar com todo mundo, ninguém vai perder a sua integridade, o seu valor, porque está falando com todo mundo. E agora, nessa CPI, a situação dele ficou mais crítica, ele está buscando uma maior interlocução com os parlamentares, instalou até um telefone específico para isso, mas ele vai continuar com dificuldade, porque ele faz questão de uma pessoa isolada, de não ser muito aberta. Ou ele muda muito, ou ele está correndo o risco até de perder o mandato agora no impeachment, e também, se ele não sofrer impeachment agora e disputar uma reeleição, ele vai ter muita dificuldade, porque ele tem que, para ser um político, ele tem que deixar de ser tão fechado assim. Bom, e lembrando que nessa semana o governo, a Assembleia derrubou 2 vetos do governador, um com referente a um projeto de repasse de créditos ali do Badesc e outro com referência a hospitais filantrópicos, ou seja, ele vetou, os deputados derrubaram o veto, que mostra a fragilidade. Gente, a gente está chegando ao final, mas eu queria perguntar, de novo, a Estela citou, vocês acham que há clima para impeachment, que pode culminar no impeachment com essas situações que estão chegando? A Estela também lembrou, a Patrícia também, a questão da reeleição. Eu acredito que o estrago político na imagem do governador Carlos Moisés, relembrando que começou muito bem no combate à pandemia em Santa Catarina, com as medidas de isolamento, mas o estrago político já está feito. Mas vocês acham que pode ter clima para impeachment aqui para a gente encerrar esse nosso bate-papo? Patrícia. Com certeza, justamente por toda a construção que o governo dele fez até esse momento. Ele pode nem ser culpado, uma questão de respiradores, nessas suspeitas de irregularidades, mas o clima político indica muito isso. Ter colocado, o que adianta agora colocar linha de celular para falar direto com um deputado, se várias vezes deputados falaram para mim aí nas galerias da Assembleia Legislativa, estou tentando há mais de um mês uma reunião com o governador e não consigo. Né? Isso não são deputados que falam para a gente que essa situação que acontece. Então, é muito difícil, né? E como a Estela falou, não desmerece ninguém falar. Eu não vou ser corrupto porque eu estou conversando com as pessoas. Eu vou ser educado, eu vou ouvir todo mundo e eu vou tomar as decisões mais coerentes e transparentes possíveis. Na verdade, quando Moisés assumiu, era isso que a gente esperava que fosse acontecer, né? Que a gente tivesse um governo muito transparente, comunicativo, que tudo muito às claras, e isso a gente acaba não percebendo muito nessa gestão, e até diferentemente de outras, né, que não chegaram ao poder se apoiando na tal da nova política,
e a nova política a gente achava que era uma coisa, mas está se mostrando outra, né? Não tem nada de nova. Então, eu que acompanho política desde o primeiro mandato do Luiz Henrique aqui em Santa Catarina, vejo que tem muita dificuldade, até mesmo de a gente receber informações, muitas vezes, não só do governador, mas de outras secretarias, enfim. Então, para que isso, né? Parece que está muito mais blindado do que os outros governos que faziam velha política, supostamente velha política. Isso aí. Estela, para encerrar esse nosso bate-papo, você já deu uma pincelada aí, eu gostaria que você reforçasse. Acha que o caminho se caminha para esse passo, ou você, como você falou antes, você é um pouco mais prudente nesse assunto? Olha, o que eu vejo assim, existe um risco de o governador Moisés sofrer um impeachment, mas ainda nós temos assim, parte da sociedade acha que não, porque é uma coisa muito preliminar e tem que ver inclusive a culpa, e também não sei até que ponto, claro, se tiver culpa a situação fica diferente, mas por enquanto as pessoas falam, não, a gente está no meio de uma pandemia, a gente tem que cuidar da pandemia, ou vamos deixar o governador aí cumprir o seu mandato, que ele finalize o seu mandato. Isso vem assim de diversos empresários, eu vi vários empresários falando isso, e também pessoas, né? Muita gente está satisfeita com a forma como o governo conduziu inicialmente o cuidado com a pandemia e se sente segura, as pessoas se sentem seguras em Santa Catarina com a política que está sendo feita até agora. E se mudar, como é que vai ficar, entende? As pessoas têm um certo medo da mudança no meio dessa pandemia. Então, isso pode fazer com que o governador não tenha muito problema político agora. Seria isso. Estela Benetti, colunista do Grupo NSC, obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada e até uma próxima. Um abraço a todos os telespectadores. Patrícia Gomes, uma das vozes mais conhecidas do Rádio Catarinense, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Um abraço para todos vocês que estão aí no estúdio. A gente continua fazendo trabalho para as emissoras de rádio de todo o estado e em home office, né? É verdade, é verdade. Obrigado mais uma vez, e nós aqui também estamos seguindo todos os protocolos de prevenção, nossa equipe toda aí, com máscara, com álcool gel, e eu, assim que terminar o programa, também coloco a minha máscara. Obrigado a você que nos acompanhou, até a próxima.